Fala, meu povo, que é o Davenir Viganon, Diário de Anarres, começando para a última entrevista dessa série Conto a Conto, a série que vai dar voz e rosto para os participantes da antologia Outros Brasis da Ficção a Vapor. Apoiem lá, www.catarse.me/OBFAV. E hoje, vocês já devem ter visto esse rapaz aqui já, que a gente já conversou com ele. Hoje vamos inverter os papéis. Eu convidei o Ricardo Celestino para a gente poder falar sobre a minha participação na antologia. Então, sem mais delongas, vamos passar o microfone para ele. Obrigado de novo pela oportunidade de falar aí no Diário de Anarres sobre o projeto Outros Brasis da Ficção a Vapor. E aí agora a gente tem que devolver a generosidade, né, da Avenir. A Avenir entrevistou todos nós, então agora a gente entrevista da Avenir. A ideia é, como o Davenir também é autor na antologia, então é a gente falar um pouco do processo criativo, qual foi o caminho que o fez chegar nesse conto, que é um conto bem interessante, é o conto Um Crime no Mercado Público. Mas antes de você falar do conto, acho que é interessante, eu não sei se no canal, quem acompanha seu canal, provavelmente acompanha a sua trajetória também, né, nas redes sociais e tudo mais, mas eu não sei se você já teve a oportunidade de falar no canal sobre você, né? Normalmente você fala sobre o livro dos outros, sobre o trabalho literário de outros autores e outras autoras e tudo mais. Dedica muito tempo, né, nessas resenhas sensacionais aí. Mas fala um pouco de você, assim, como que você chegou na ficção científica? Qual foi o seu processo de interesse, né? O que despertou o interesse, assim, na ficção científica, na fantasia, no horror e tudo mais? Antes de mais nada, né, eu acredito que o marco inicial foi o filme Blade Runner, que eu via reprisava bastante nas madrugadas lá do Supercine, e dali eu comecei a buscar o Philip K. Dick e comecei a ler uma obra dele, primeiro o Caçador de Androides, depois o Homem do Castelo Alto, e comecei a procurar ele e depois expandi. Foi o primeiro contato com ficção científica? Meu primeiro contato com ficção consciente, né? Esse contato logo deixou do cinema. Ao invés de procurar outras obras do cinema, eu procurei a versão em livro para me aprofundar mais naquilo. Mergulhando, né? Exatamente. Ao invés de procurar essa variedade, eu procurei a profundidade, né? Então, e dali, eu já li algumas coisas, já lia Robert Ludlum e espionagem, assim, eu sempre gostei dessas histórias intrincadas, que são envolventes, né? Foi um livro atrás do outro, eu comecei a procurar cada vez mais ficção científica, parei bastante por causa da faculdade, mas antes de acabar a faculdade eu já estava ali de novo, não, vamos buscar os clássicos, Neuromancer, me encantei com o cyberpunk e fui buscando também outros gêneros do fantástico, mas sempre orbitando em torno da ficção científica, né? E então, acima de tudo, meu envolvimento é como leitor, né? O resto, fazer resenhas, divulgar e escrever, isso é tudo consequência, né? Eu sempre tive isso muito claro para mim. E você é um bom leitor, né? Tipo, eu acho que essa quantidade de leitura, o repertório que você tem no Fantástico e tal, permite que você faça uma leitura muito profunda e atenta, né? Dos livros que você vai resenhando no canal e tudo mais. Desses livros, desse repertório que você adquiriu ao longo do tempo, quais são as obras que mais te influenciam na escrita da sua ficção fantástica? Realmente, nem tudo aquilo que a gente lê, a gente acaba aspirando, né? Inicialmente, enquanto a gente já está buscando uma voz, até mimetizando, né? Sim. Mas até a gente gosta do livro, mas não consegue incorporar no nosso estilo, né? Você fala, bom, Exatamente. Eu adoro esse tipo de livro, mas não é o que eu quero produzir, né? Basicamente, eu tenho essa herança, por exemplo, de autores como o Robert Ludlum, né? Da questão de gostar de histórias de espionagem, histórias mais intrincadas, passando pelo Philip K. Dick, por causa esses questionamentos que o Philip K. Dick ele traz, essa criatividade dele me inspira muito. A questão de criar mundos da Ursula Le Guin. Eu gosto muito dessa sensação que a Ursula Le Guin traz quando a gente termina o livro, que é de que tu acabou de terminar de viajar por
por um lugar, né? Então, a Úrsula, você gabaritou todas as edições brasileiras, né? Você tinha comentado, Já. a gente estava conversando sobre ela uma vez no Instagram, se não me engano foi isso, né? Eu já tô procurando, eu já quero, que eu tenho programado fazer uma releitura mais esmiuçada dos Despossuídos, que é a minha obra favorita de todos, assim, né? Da literatura, que é o que eu mais gosto dela. E também eu gosto do absurdismo, né? Do Kafka, né? Essa coisa absurda, completamente absurda e ao mesmo tempo normal, né? Do Kafka, sempre gostei muito. Para não dizer que não tem brasileiro nessa lista, né? Eu gosto muito dos exercícios de metalinguagem do Rubem Cabral. Inclusive, foi uma das entrevistas dele, ele vai estar nessa antologia também. Sensacional. O que ele escreveu, A Linha Tênue, né? Esse exercício de metalinguagem, de buscar, de explorar as formas, né? O Luiz Braz também faz muito isso, né? Sou encantado por esses exercícios. Esses é mais difícil colocar na escrita porque eu não tenho por hábito o experimentalismo, né? Mas essa coisa da surpresa que esses experimentalismos trazem, eu gosto de inserir, assim, na medida do possível, né? Então, seriam esses 4 aí. Kafka, o Philip K. Dick, a Ursula Le Guin e o Rubem Cabral. Boa. É um time bom, né? Você tinha comentado sobre faculdade e tal, e você é historiador, né? Essa formação de história te ajuda muito na sua produção literária? Tipo, qual que é a influência, o fato de você ser historiador e produzir texto de escrita criativa, né? E outra coisa, né? Assim, você tem um período da história que é o seu predileto na hora de criar história, de escrever. Que nem eu sou formado em letras, para mim a gente estudou de tudo na faculdade, né? Todos os períodos da literatura e tal, mas tem um recorte, né? Ali, tipo, gosto muito do modernismo, barroco. Sempre tem alguma coisa que te desperta mais interesse, você mergulha mais, né? Na sua produção depois. A história, ela ajuda e também ela atrapalha, né? Que a gente tinha comentado algo parecido na entrevista, que por um lado é ruim, que a gente se cobra, né? Por exemplo, quando a gente quer situar uma coisa historicamente, a história ela ajuda porque a gente consegue se localizar temporalmente dentro dos processos históricos, a gente consegue se localizar com mais facilidade. Ela facilita bastante, poupa muito trabalho de pesquisa, que a gente já tem essa base, aí a gente só vai lá e aprofunda, a gente já meio que sabe aonde começar, mas também a cobrança de fazer algo coerente, aí ela vem também, né? Assim como quem estuda letras deve se cobrar muito na questão de imprimir um estilo, ou de saber colocar essa parte, né? Desenvolver essa habilidade, né? O sentido temporal, que a história ajuda a gente, ela facilita bastante. E numa escrita de um conto steampunk que a gente tem que brincar com isso, né? É um conhecimento que ajuda bastante, né? Porque a gente manipula a história alternativa, mas tem que saber a partir do que está manipulando para poder se orientar e trazer o mínimo de coerência para o conto, né? Para poder divertir a partir dessa brincadeira de distorcer, né? Eu gosto bastante justamente desse período steampunk, né? Justamente esse período Brasil, século XVIII, XIX, né? Do Império, né? Eu gosto bastante desse período. Gosto também da Guerra Fria. Tem alguma coisa que eu já escrevi em cima da Guerra Fria. E eu gosto também de replicar processos históricos em outras temporalidades, né? Porque como a gente está na ficção científica, costuma ter muito futuro, né? Então eu acho interessante rediscutir essas dinâmicas em cenários futuros, né? Como, por exemplo, no conto da antologia anterior, né? Que a gente discute o colonialismo, só que em Marte, né? Discutir esse processo colonial, porque a gente, muitas vezes, os grandes momentos da história, os momentos mais cheios de atrocidades, né? Como o colonialismo, a escravidão, a gente se pergunta como a gente chegou até ali, né? Sem perceber, às vezes, que a gente está replicando e mantendo as mesmas relações ainda hoje, né? Aquela história, né, da história que se repete, né? O que eu acho legal também, assim, acho que conhecendo a história se torna ferramenta até para experimentalismo, né?
Porque como a gente lida com um gênero que você pode fazer tudo, você cria um mundo ali, né? Você pode criar, sei lá, uma sociedade de pulgas que tem a estrutura do Império Romano, né? Alguma coisa maluca assim. E acho que a história é uma baita ferramenta. São conhecimentos de sociedade muito profundas, história do cotidiano, a história política e tudo mais, né? Tem bastante ferramenta de criação. Mas vamos entrar no conto, então, né? Um crime no mercado público. Esse é um conto que se passa em Porto Alegre, né? E é interessante que, assim, Porto Alegre não é um cenário que acho que já está ficando meio que comum no steampunk, né? Não, isso não significa que ele está esgotado. O seu conto, ele já desenvolve mais de um Porto Alegre steampunk aí, né? Mas é comum porque você tem, né, o Enéas, que vai falar muito do Sul, todo o circuito de escritores, a Nikele, o Cordenonze, todos eles também desenvolvem, né, um steampunk, tem muita obra de um steampunk no Sul. Então, aí o seu conto se passa em Porto Alegre. Como que você vê essa questão do steampunk desenvolvido aí no Sul? É muito forte a cena steampunk ou são só vocês quatro mesmo e não tem ninguém desenvolvendo? Tipo, você acha que a estética, né, pelo que você acompanha, a estética steampunk é forte no Sul? Ela é forte, assim, ela é forte em várias partes do Brasil, mas aqui é onde ela acabou frutificando melhor na escrita, né? E eu vejo, por exemplo, os autores como o Enéas, a Nikele e o Cordenonze mais como exemplos bem-sucedidos. São aqueles que a gente vê mais, popularizaram bastante o steampunk, né? Inclusive até o universo do Enéas, que ele colocou já em jogos, livros, e até naquela série, né, A Todo Vapor, chegando até o audiovisual, né, que é sempre uma barreira muito difícil de atravessar pro fantástico brasileiro de uma maneira geral, né? Pro brasileiro de uma maneira geral. Pro brasileiro de uma forma geral, né? E ele conseguiu, isso é um feito enorme, assim, né? Então, eles são a ponta de lança, né? Diria assim. São definitivamente a ponta de lança. Mas o cenário, ele é muito forte nas convenções, né, de cosplay. Essa parte do cosplay do steampunk, ela ajudou o steampunk a se tornar praticamente uma subcultura. Já na literatura, né, a gente tem esses exemplos, né? O Cordenonze tem a série do Le Chevalier, que também tem HQs, tem não só livros, tem contos, tem HQs. Tem inclusive livro com esses três juntos, né? Já tem antologias também, né? A nossa antologia, ela tenta agora buscar esse enfoque no Brasil, né? De trazer tudo pro Brasil, né? Porque a nossa história, ela é muito rica, né? Então sim, ela é o pano de fundo ideal pra gente, pra fazer as brincadeiras que o steampunk sempre faz, né? Na literatura. E uma vez eu até estava escutando o Enéas comentando, né, em um dos cursos dele e tal, ele comenta que no século XIX, a gente na escola e tal aprende muito sobre o Rio de Janeiro, né, o eixo Rio-São Paulo, assim, né, eu acho que mais Rio de Janeiro do século XIX, que é a capital e tal, e a região sul, ela não é tratada, né, pro Brasil, a eventos históricos desse período ali, né, e eu acho que o steampunk tem de maneira fantástica, obviamente, mas ele traz muito da curiosidade da história dessas regiões que estão sendo ambientadas, né? Tipo, então, no seu caso aí, Porto Alegre, o Sul e tal. Bom, sobre o conto, o crime no mercado público é uma narrativa policial, né? Uma ênfase muito grande nessa atmosfera steampunk. Um pouco como você criou essa atmosfera steampunk, que há de steampunk em um crime no mercado público, para cenário, personagens, para esse ponto aí. Tudo começou quando surgiu a proposta, né, de fazer steampunk. A gente, junto com a editora Bia Machado, né, a gente estava pensando em qual enfoque que seria. A Outros Brasil da Ficção Científica saiu, a gente sabia que seria alguma coisa sempre no Brasil, né? Então surgiu essa ideia do steampunk, e aí eu já, enquanto o edital o pessoal estava escrevendo, eu também estava. Eu já me propus a escrever e me selecionar, não no sentido de qualquer coisa que eu escrevo, eu vou lá. Se
eu já tava na minha cabeça, e quando eu terminasse o conto e visse assim, então, aí eu Não já tava rolou, preparado. né? Não rolou. Poderia acontecer, não acontece, né? E esse Qualquer um, juízo né? de tipo, já que você organiza, você pode publicar qualquer coisa, não é bem assim, né? Porque você tá organizando negócio, você quer que fica bom, né? Então você não vai escrever qualquer coisa. Acho que a responsabilidade é maior ainda. Você fala, pô, tem que escrever um negócio bom porque ninguém vai ler. E eu também me propus um prazo, né? Que era terminar de escrever antes de começar a ler o conto do pessoal, né? Porque são 2 trabalhos que demandam muito, né? Então, assim, quando eu comecei a ler o primeiro, o conto já estava escrito, assim, eu só dei só dá aqueles tapinhas, né? A trama não foi alterada, só pequenos detalhes, assim, que a gente sempre pode mexer, né? Enquanto dá tempo. Mas, assim, a ideia era... Eu tirei de um personagem de um livro de fantasia que eu tô escrevendo. É uma série de noveletas, então resolvi pensar num personagem, tirar aquele personagem, só um personagem dos vários que tem naquela história, e colocar no mistério policial. Esse personagem é o Teodorico Calado. É o Teodorico Calado. Ele era antes só Teodorico, né? Uhum. Aí depois ele virou Calado por causa do pano de fundo da história, né? Eu queria que fosse uma história de investigação policial e não queria que ela fosse muito leve. Não queria poupar o leitor de cenas pesadas. Eu pensei, o que tem de cena pesada aqui no Rio Grande do Sul e que não tinha sido abordado por ninguém, né? Então veio a ideia de passar uma história encenada nos crimes da Rua do Arvoredo, né? São crimes que ficaram muito famosos aqui no Rio Grande do Sul, inclusive teve até um programa Linha Direta com a reconstituição desse crime. Esse crime ficou muito famoso porque surgiu a história de que as pessoas que eram assassinadas que depois ficou sabendo os assassinos, né, o José Ramos e a Catarina Pause, eles assassinaram 3 pessoas, 2 ou 3. E a lenda que ficou é que depois que eles matavam as pessoas e roubavam, eles faziam linguiças com a carne humana. Essa... A gente ri pela desgraça, né? Exatamente. Aí dessa história, então eu queria que se passasse nesse pano de fundo, mas não recriando os crimes e a história em si. A ideia era pegar esse personagem real, o Dario Rafael Calado. Ele nasceu no Uruguai, mas na época que o Uruguai ainda era a província cisplatina, né? Então ele passou o resto da vida, ele estudou direito em São Paulo, e ele foi chefe da polícia, né? Do que hoje o cara da polícia civil, né? Só que não existia essas divisões na época. Se chamava por força policial aqui. E ele foi o responsável por prender, né? Ele investigou e prendeu o Ramos e a Pause, né? Cerca de 3 anos depois, a vida dele mudou drasticamente, né? A do Dario. Ele foi diagnosticado com alienação e ele foi mandado para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele estava sendo cuidado, né? Hoje em dia é difícil estimar que doença de fato ele tinha, né? Esse evento, eu não sei se você comentou no começo agora, ele aconteceu quando? Qual foi o período? 1864. 1864. Que foram os crimes da Rua do Arvoredo. E 3 anos depois o Dario estava desaparecido. Já a questão de saúde mental aí era totalmente inexplorada ali, né? Tipo, não era uma área que... Exatamente. E como ele foi mandado para o Rio de Janeiro, eu já fiz a conexão, aí já começou a brincadeira, né? Uhum. Que o personagem, o Teodorico, seria um filho do Dario Calado, que segue os passos do pai mesmo não tendo mais ele por perto. E aí a ideia é brincar um pouco essa coisa do Sherlock Holmes, de usar dedução e ciência, né? Então seria alguém que busca resolver crimes utilizando a ciência, né? E aí ele tem essa questão de ter um pai desaparecido, um pai que também buscava resolver crimes. Ele herda do pai, né? Essa coisa, ele herda do pai, nem tanto por ter sido ensinado com ele, mas mais como uma maneira de se aproximar dele. E aí ele busca resolver os crimes dessa forma, numa época em que não se dava bola para isso, né? E aí os crimes, desse conto, eles são tão, digamos assim, são quase tão sangrentos quanto os crimes da Rua do Arvoredo, né? Por isso é como se fosse uma história se repetindo, né? Com ele, só que com esse passado pesando em cima dele. Tem muito do gore ali, né? De um grotesco na história, e o Teodorico Calado, ele tem esse elemento
eu gosto quando a gente tem uma história policial que o protagonista ele é cético, né? Ele não se entrega na primeira explicação, então ele vai atrás, né? E normalmente a primeira explicação é uma explicação muito geral, tipo, isso aí não foi nada, relaxa, não ligue para isso. Ele vai atrás daquilo, não, foi alguma coisa assim, foi mais do que essa primeira interpretação. Ou é aquela interpretação metafísica, né, que vai entregar para o espiritual e tal, e ele não se sente contente a essas explicações e vai a fundo, né, na reflexão. Tipo, é um personagem bem bacana, assim. E é legal essa conexão com a história, né? Tipo, o fato de ele ser o Teodorico calado, né, e ter essa relação com esse evento trágico aí de Porto Alegre. O Teodorico Calado, ele vai entrar na investigação, né, que é o ponto forte do conto, junto de uma outra personagem que também você tirou de obras literárias, né? Também não, né? Que você tirou de obras literárias. O Teodorico Calado é de evento histórico mesmo, de tragédia de Porto Alegre. Mas que é a Luzia, né? A relação que ela tem com o outro personagem, talvez a gente não possa entregar, senão dá um spoiler no conto, né? Mas a Luzia é um personagem que vem de uma obra literária aí também do século XIX, né? Você fala um pouquinho sobre essa personagem. A ideia era trazer, não ser uma história só gaúcha, né? Não ser uma história só de Porto Alegre, só do Rio Grande do Sul. E o steampunk tem essa coisa de criar história alternativa não só de eventos históricos, como também de eventos literários, né? Uhum. Então, eu juntei nisso com essa personagem, né? Que é a Luzia do livro Luzia Homem, do Domingos Olímpico, se eu não me engano, que é cearense. E ela entra aí nessa investigação, né? O Teodorico não sabe como reagir com ela, né? Se com medo ou com fascínio, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Quem conhece a história da Luzia Homem, né, vai ver que é uma história bem realista, né, como é a tradição da literatura brasileira, né, sempre privilegiou o realismo, né. Então eu quis fazer uma releitura da personagem, né, após os eventos que se passam no livro, né. Quem lê o livro sabe quais são, quem não, eu recomendo até que leia. Não é um livro muito longo e é um livro muito bom. Ele tem questões assim que para aquela época você vê ele fala até de relacionamento que hoje a gente chamaria de relacionamento tóxico. Antes de existir essa palavra, o Domingos Olímpio trouxe esse debate assim para aquela época assim de uma forma muito mais progressista do que a gente costuma ver nas obras assim. Então o livro em si ele já vale a pena a leitura, né? E a personagem ela é cativante assim. Então eu tentei trazer um pouco do que eu gostei da personagem, essa coisa dela ser forte, ser perseverante no conto, né? E é interessante porque assim, eu quando li o conto não conhecia o livro e nem a personagem. Mas a personagem dentro do teu conto funcionou perfeitamente. Você não precisa conhecer todo o repertório dela para ela fazer sentido na história, né? Ela faz muito sentido na história, está muito bem introduzida, explicada e tal. E conhecer o livro onde ela é protagonista, né? O outro livro aí da literatura clássica e tal, só potencializa mais essa personagem e essas discussões que tem no conto, né? Isso era uma outra coisa que eu ia comentar aqui, né? Esse é um ponto muito polifônico, né? Tem algumas coisas que eu fui destacando, assim, né? Logo quando o Teodorico Calado, ele se depara, né, com o elemento central do conto, lá, o evento central do conto, você tem um chefe de polícia que é muito descomprometido, né? Não exerce bem a sua função. Essa é uma discussão interessante. Essa que é a questão da polícia investigativa e tudo mais. Você tem muitas relações com a cultura afro-brasileira ali, né? Com os dois personagens que auxiliam o Teodorico Calado. Eles fazem parte de uma classe social de trabalhadores em condição escrava, né? Trabalhadores escravos. Então tem essa questão cultural do escravo, ele tem voz no texto, né? Não é só aquele protagonista esvaziado, aquele personagem secundário esvaziado, ele tem profundidade no conto,
tem voz. Quer falar um pouquinho sobre essa polifonia do conto? Faz sentido isso que eu estou dizendo ou não? Eu li tudo errado. Bem, o primeiro personagem, né, que tu falou, o chefe de polícia, né, o Antônio Chachá, ele também é um personagem histórico. Ele foi porque eu fui pesquisar quem é que tinha sido o chefe de polícia depois do Dario Calado, e que também fosse na época da escrita da história, né? Não foi exatamente quem substituiu o Calado, mas ele, na época da história do conto, né, que se passa uns 20 e poucos anos depois dos crimes da Rua do Arvoredo, né? Que foi em 1864, né? Na época, um dos panos de fundo da história também é histórico, né? Que é a época da construção do segundo andar do mercado público. Só que, na minha história, no steampunk já está avançado, então, na verdade, está sendo a construção de um terceiro andar. Então, o mistério está em cima dessas obras, né? Então, o cenário do crime, né? Então, gira tudo muito em torno de cima do mercado público, que é um lugar, inclusive, que eu gosto muito de visitar, né? Quando eu tô no centro de Porto Alegre. Então, esse terceiro andar que foi reconstruído após esse segundo andar, no histórico, foi um segundo andar que foi reconstruído por causa de um incêndio, né? O mercado público já teve uns 4 incêndios, né? Inclusive há cerca de uns 15, 10 anos atrás, teve um último incêndio ainda, inclusive. Então ele está sempre sendo reconstruído. Eu acho que até por isso que nunca saiu um terceiro andar, né? Porque o segundo andar está sempre queimando, né? Na minha história, já conseguiu esse avanço aí do terceiro andar, né? Então tem toda essa ideia do progresso, né? De tu ter envolvido nesse terceiro andar e um chefe de polícia que é basicamente foi uma crítica bem direta à nossa polícia, né? Que tem uma taxa de resolução de crimes pífia, né? Então, na verdade, eu só transportei isso para um chefe de polícia que é só abafar as coisas e quer manter os interesses comerciais acima de tudo. Né? E a polícia, ela é, no ponto, a presença do Estado, né? E a gente está falando de um crime que acontece com trabalhadores escravos, né? Então, de fato, o escravo ali morreu, morreu, acabou, né? Tipo, a explicação que você vai dar para aquela morte naquele momento é a mais imediata ali, né? E aí o Teodorico Calado, ele vai subverter essa ordem, o que é interessante. Então, de fato, acho que é uma crítica à polícia e ao Estado mesmo, né? Na época não ia ver importância, não ia a fundo do porquê que morreu aquela pessoa ali, né? Daquele jeito. Entrega ali, até você brinca com a ideia, né? Tipo, morreu porque tava bêbado e se envolveu numa briga, alguma coisa assim, né? Então teve muito problema. Sendo que, obviamente, ali tu põe os olhos na cena e tu vê que não pode ter sido isso, né? Bizarra, né? É uma coisa... É uma cena de crime bizarra e uma polícia que eles não sabem sequer o conceito de cena do crime. Vê que a coisa do... Sabe aquela coisa do CSI? Na verdade, a coisa do CSI, essas séries do CSI, ela popularizou muito esse conceito que antes a gente não dava bola, assim, preservar a cena do crime, usar métodos científicos, né? Vamos usar a ciência a nosso favor. Isso antes era, no máximo, coisa de Sherlock Holmes, né? Exatamente. Antes do CSI, né? Era só o Sherlock Holmes, que parava e olhava, vamos deixar o morto falar, sabe? Não tinha disso, né? E também, e sobre os outros personagens também, tu comentou, né? A ideia justamente é fazer essa crítica, é mostrar não só essa ausência do Estado, né? Ou o Estado fazendo, propositalmente deixando esse vácuo, né? Mas também mostrar, simbolizado nesses outros dois personagens, né? O brasileiro que tem que se virar, né? O brasileiro que tem que se virar quando na ausência do Estado, né? A relação mais óbvia que a gente disso aí não necessariamente ligada a crimes, né? Mas é no ambulante, né? O ambulante nada mais do que aquele que se vira sem apoio estatal, né?
A ideia são personagens, os que estão dentro do aparelho do Estado. Ele é a questão do herói porque ele tá dentro do aparelho e subverte, né? Então, tipo, ele é meio, digamos assim, o cara impossível de existir, né? E ele em contraponto com essas pessoas, assim, digamos assim, mais reais, né? Que vêm do povo, que tem que lutar de alguma forma, né? Com aquilo que o Estado faz, né? Aí, então a gente juntou essa trinca de personagens aí pra tocar a história adiante, né? Pra focar nesses 3 personagens, né? Porque o Teodorico, ele é um membro da polícia, né? Aí me lembra um pouco, lógico, a comparação não tem nada a ver, assim, né? O ponto não tem nada a ver com isso que eu vou falar agora, mas me lembrou um pouco até o The Wire, assim, né? Tipo, não sei se vocês já assistiram essa série, que é a série policial, onde você tem uma polícia, um departamento de polícia extremamente corrupto, mas um nicho da polícia ali, né? Um grupo de polícia extremamente motivado a quebrar essa corrupção. Tipo, porque o funcionalismo público, de alguma maneira, ele é esse The Wire, né? Ele é essa coisa toda, né? De que você, tipo, não é uma coisa homogênea, né? Só todo mundo nem aí. Mas você vai ter, tipo, um Teodorico calado ali que fala, não, cara, não exagera, você olha essa cena de crime, né? Olha como isso aqui tá bizarro, você acha que isso aí foi só uma briga de bêbado, né? Então entra nessa situação. O Estado é complexo, né? No fim das contas. Por isso que eu tentei botar o Xaxá como uma coisa mais cômica, né? Porque o Estado é ridículo, né? Justamente é para expor o quão ridículo, né? Tinha que ser um sujeito ridículo. Mas nem por isso menos perigoso. Bom, por fim, eu acho que a gente esgota aqui o ponto, né? Se a gente falar mais, a gente acaba entregando da trama. Até o elemento mais fantástico e steampunk não dá para dizer, né? Assim, o que conecta de fato essa obra ao universo steampunk é uma referência muito forte e clara, né? Até a obras desse período e tal. Mas se falar da spoiler do ponto, então não dá para dizer. Um crime de investigação, acho que exatamente, concordamos que é melhor deixar a parte. Mas o Teodorico Calado, ele tem, né, aquelas ferramentas, tipo, ele tem os óculos que permite que ele... exatamente. Permite essa visão noturna, né, tipo, quase uma visão noturna ali e tudo mais. Então tem esses elementos. Tem um dos personagens tem um braço, né, uma prótese. Uma prótese, né? Então tem muito desse elemento. Tem o pombo mecânico, que eu achei interessante também. Então tem bastante do steampunk, né? Dessa mistura assim, essa mistura tem magia, tem esses elementos tecnológicos meio assim, pra gente hoje seria um elemento tecnológico meio tosco, né? Porque tá lá no século XIX, aquela coisa mecânica, estranha. Mas a atmosfera do conto é muito legal, assim, é muito bem construído. E foi o que eu disse para você em off aqui, né, antes da gente começar, a maneira como você estrutura esse conto, né, ele é estruturado em pequenos capítulos, né, isso torna a leitura dinâmica, uma leitura muito rápida, e o conto ele é muito bem estruturado, é bem didático, assim, a maneira como ele está estruturado, até um baita conto para usar em sala de aula, assim, sabe? É uma narrativa que prende, flui e tudo mais. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Davi, do seu conto? Sim, que eu já cheguei a comentar isso em outras entrevistas, mas vamos ter 2 contos, a princípio 2 contos. À medida que os apoios forem chegando, talvez a gente coloque mais, né? Mas já a princípio vamos ter 2 contos extras que vão ser entregues de forma digital, né, em formato de e-book, que vão ser 2 contos. Um é um conto do Eduardo Alós, que ele escreveu o Pirata dos Pampas, e ele vai ter um outro conto que vai ser inserido, que se chama Máquina Ludita, e ele se passa no mesmo mundo do Pirata dos Pampas. Né? Vão ter um conto para expandir esses universos, né? E também vai ter um outro conto meu, que é um conto que eu estou quase terminando de escrever, que ainda não tem o nome,
Eu queria anunciar o nome, mas às vezes o nome sai de primeira, às vezes o nome sai depois que a gente termina de escrever. Esse vai ser o segundo caso, que vai estender essa história. Vai se passar que o personagem principal vai ser o próprio Dario Calado. Vai ser uma carta do Dario Calado ao irmão dele, né, o Tito. Inclusive também que aparece no conto. É um personagem histórico também. Ele é irmão do Dario Calado e ele era um frade. Se eu não me engano, não sei se era franciscano, mas era um frade. E na história, eu inverti isso, ele é um cientista. Aí a gente vai expandir essa história, né? E eu gostei e uma coisa que eu gostei muito de escrever é que eu fui adicionando os elementos e assim, não, tem que encerrar essa história aqui, porque eu não posso resolver todos os ganchos, né? Vão ser coisas que eu vou poder explorar em outras histórias e pretendo fazer isso, né? Pro futuro, né? A primeira extensão dessa história vai vir em e-book para só para os apoiadores, né? Muito importante dizer isso. Apenas os apoiadores vão receber esse e-book com histórias extras, né? Então já fica aí o apoio, uma forma de receber esse conteúdo extra aí, que tá muito legal de escrever. Porque eu gostei muito, assim, a gente vai pesquisando e as histórias parece que vão aparecendo, né? Histórias para expandir esses universos, assim, né? Você se envolve com o mundo, né? A gente se envolve com o mundo e começa a pensar, bom, tem outra história que dá para contar aqui. Vou fazer mais umas pesquisas aí para ajeitar os... Eu faço mais pesquisa para questão geográfica mesmo do que para histórica, né? Qual era o nome... Porque Porto Alegre tem isso, das ruas trocam de nome o tempo todo. Tem ruas com até 3 nomes aqui. Então, para aquela período, eu tenho que pesquisar qual era o nome da rua naquele período. A gente se diverte muito, né? Isso é uma coisa também de gostar da história, né? A gente acaba se divertindo muito pesquisando as coisas e descobrindo outras coisas. O personagem, o João, né? Que a gente vai ver, aquele que tem o braço mecanizado, ele é baseado muito na história do Areal da Baronesa, que é uma área que, quando Porto Alegre era bem menor, existia uma área que era a periferia dali. Então, quando a Porto Alegre cresceu, ali já não podia mais ser a periferia. Então, eles foram meio que empurrados dali, mais para a periferia ali ainda. Então, era uma área de trabalhadores, desde antes do fim da escravidão, né? Era uma área onde aquela população mais pobre ali, a população periférica mesmo, vivia ali. E era um bairro muito tradicional pelo carnaval que eles tinham ali. Então tem muita história ali. E hoje é muito legal explorar isso, né? Explorar essa... Ainda que eu não tenha conseguido explorar com centralidade, né? Quem sabe num conto eu ainda faça isso, né? Porque como eu estava falando, o conto, a Porto Alegre é muito rica, assim, nessas histórias, né? Então dá para explorar muito isso. E com o olhar steampunk dá para deixar sempre mais divertido, né? Sim, muito mais, Não, sensacional. E o que você tá produzindo assim agora? Tem livro teu saindo? Faz aí o seu jabá no seu canal, né? Bom, hora do jabá, né? O bom é que o jabá é de graça, né? Então. Como já o canal é meu, eu posso fazer um jabá de graça. Bem, basicamente a ideia é terminar esse conto agora, né? Imediatamente é concluir esse conto que eu gostei bastante. Também dar sequência a uma série de fantasia que eu estou escrevendo também. Explorar esse mundo de fantasia que também tem um Steam Fantasy, né? Só que daí eu criei um mundo diferente, assim, né? E aí com vários países, assim, é para fazer uma coisa mais divertida, mas também ter momentos de crítica, né? Por exemplo, tem um local que eu tô planejando fazer que vai brincar com essa ideia do Tupini Viking, né? Tupini Viking, sabe? Os que se acham nórdicos, os brasileiros que se acham nórdicos. Então, vai ter um lugar que vai ser os vikings, que na verdade não são lá muito vikings. Né? Então... Isso é muito interessante. Agora me veio recente, acho que foi domingo passado, domingo retrasado, eu e a Dandara, a gente estava assistindo
Mingão com Hulk, e tinha um casal lá que fez um casamento viking, mas eles nunca foram pra... Eles não, assim, o cara era especialista em viking, vivia como viking e tudo mais, mas nunca foi pra região dos vikings. Nunca foi, né? Aqui no Brasil. Acho que me lembra esse lance do Pini Viking. É sensacional isso, cara. Nada contra quem gosta, né? Mas é incrível, é incrível. É incrível, assim, né? Tipo, o problema não é gostar da cultura nórdica, o problema é renegar a própria, né? Mas aí, né? E eu acho que gera um personagem interessante. Sim, com certeza é o tipo de pessoa que me inspira. Aí a ideia é fazer uma série de noveletas, né? Em que cada um se passa a acompanhar um grupo, né? Como um bom RPG, né? E em cada lugar se passar num desses países, assim, né? E cada país vai proporcionar vários tipos de histórias diferentes, de piratas, histórias de terror, histórias de kung fu, histórias de vikings, né? Ou guerras, e cada uma num cenário, e esse cenário ser multicultural, né? Pô, que legal. A ideia é ir trabalhando isso. Já tá avançado esse material aí? Eu tenho uma novela pronta, acho que ela deu umas 120 páginas, e uma segunda com um roteiro pronto, só escrever em cima. E planos e o mapa, né? Que eu gosto de escrever, que é essa fantasia, nesse ponto eu me inspirei na Ursula Le Guin, né? Que ela desenha um mapa e depois coloca as culturas ali, né? Então eu fiz isso, eu desenho o mapa e depois fui colocando as culturas e desenvolvendo a história, cada ser episódico, né? Cada um do grupo lá também é um grupo também ser multicultural, né? E multirracial também. A ideia é trabalhar bem com as diferenças, né? Tanto culturais quanto entre as pessoas, assim, né? E vai ser também com toques steampunks, né? Só que é um steam fantasy, né? Que chamam, né? Quando mistura fantasia com steampunk, né? Outro plano também é, esse ano, lançar o segundo volume do Gregório, né? A ideia é lançar o segundo volume do Gregório, mas ainda não... Ó, tá na mão aí. Quem quiser o volume 1 aí, já aproveita e entra em contato aí, que tem alguns exemplares, últimos exemplares aí. Aproveita que é divertidíssimo. Os contos do Gregório é muito divertido, muito legal. E também continuar a organizar aí a outros Brasis. Não sei quantos ainda nos aguardam aí, né? Tem muito tema, né? Pra desenvolver. Tem muito tema. Pra montar boas antologias aí, né? Muito bom. Então você tem um ano produtivo aí, né? Tem muito trabalho pela frente. Muito ocupado no melhor sentido. Eu acho que é legal esse olhar para o Davenir, não só como o organizador da antologia, mas também como um autor, construindo sua trajetória aí. E acho que deu para a gente conhecê-lo, né, de uma outra forma. Né? Não só o resenhista, o organizador de antologias, mas agora o Davenir autor aí, né? É isso aí, ó. Agradecer o Ricardo, que já eu convoquei ele para ir para esse bate-papo agora, justamente porque também ele é o mais experiente, né? Tão experiente quanto eu na Opus Brasis, né? É o único que somos os únicos que estão fazendo uma dobradinha até então. E com o talento que o Ricardo tem para escrever, tem tudo para entrar na próxima também. Nem sei qual vai ser. Nem sei qual vai ser, mas já sei que ele consegue, porque manja muito da escrita. E agora também conhecemos o seu lado entrevistador. Se entrevista muito bem também. Eu tava falando para um amigo aí esses dias, a gente faz um pouco de tudo, mas nada muito bem, né? A gente vai se enfiando. Mas essa é a vida do autor, do escritor brasileiro, né? Sempre faz um pouco de tudo, né? Exatamente. Importante, estão sempre na pista aí para negócio, né? Ficamos aqui. Você quer dar um recado final ainda, Benito? Apenas um, aquele que eu já dei mais de milhares de vezes, e vamos dar o recado de novo. Apoiem lá Outros Brasis da Ficção a Vapor, www.catarse.me/obfav. Se já apoiou, dá aquela compartilhada, porque às vezes a campanha acaba e as pessoas não sabem que a campanha existe, e às vezes elas encontram, é muito comum elas encontrar, é mais comum elas encontrarem
compartilhado por outras pessoas do que por nós, né? Considere ali apoiar não só lá na plataforma, como também dando aquela compartilhada. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço a todos. Falou da Menina. Soviet